No final de uma estrada de terra, uma casa de telhado inclinado permanecia isolada, silenciosa, como se prendesse a respiração por décadas. Ninguém se lembrava exatamente quem a construiu, mas todos sabiam o que acontecia quando alguém se atrevia a dormir ali. Desaparecimentos, vozes que ecoavam em corredores vazios e sombras que não seguiam movimento algum. Este foi o cenário que Lucas encontrou ao herdar a propriedade de um tio distante. Um homem que morreu murmurando em delírio sobre a entidade, como se implorasse perdão por algo terrível. Ao empurrar a porta principal, um cheiro de madeira úmida e cinzas antigas o envolveu. Mas havia algo mais, algo diferente. Era como se a umidade tivesse gosto, rastejando pela língua e empurrando memórias que não eram suas para dentro da mente. Mesmo com a luz acesa, o interior parecia escuro demais. A sensação de não estar sozinho surgiu com a naturalidade de um sussurro que você não pediu para ouvir. Na primeira noite, o som veio das paredes, batidas lentas, espaçadas, como se alguém marcasse um ritmo com a ponta das unhas. Lucas andou pelo corredor, tentando encontrar a origem, mas o som parecia se mover, saltando de parede em parede, brincando com sua atenção. Ele era como um rato em um labirinto, seguindo um chamado invisível. Quando alcançou o antigo escritório do tio, notou que a porta antes trancada, agora balançava suavemente, abrindo e fechando com uma brisa inexistente. O cômodo estava tomado por fotografias presas na parede, dezenas delas, retratando a mesma família, em épocas diferentes. Um detalhe, no entanto, gelou seu sangue. No canto de todas as fotos, havia uma figura alta e distorcida, sempre observando. Ela nunca aparecia por completo, apenas fragmentos. A ponta de um ombro, um pedaço da mandíbula, dedos longos demais. No centro da mesa, um projetor antigo estava preparado, como se alguém o tivesse deixado pronto para uso momentos antes. Sem entender porquê, Lucas o ligou. A película começou a rodar sozinha, exibindo gravações caseiras de décadas passadas. Crianças brincando no quintal, adultos sorrindo na varanda, festas de família. Tudo parecia normal, até que, sem aviso, a imagem tremia, escurecia e voltava com a entidade ocupando o fundo das cenas. A cada filme, ela estava mais próxima, mais nítida, como se alimentasse a própria forma à medida que era observada. No último frame, a cena mudou. Em vez da família, havia apenas o quarto onde Lucas estava, filmado exatamente do ângulo em que ele se encontrava. E atrás dele, na imagem projetada, a silhueta da criatura surgia, imóvel, sugerindo que estava ali desde o momento em que ele entrou na casa. Lucas se virou instintivamente, mas encontrou apenas o corredor vazio, tão quieto que o silêncio parecia grudar na pele, sufocante como um cobertor pesado colocado por mãos invisíveis. Na manhã seguinte, ele decidiu explorar o porão, um lugar que o tio jamais permitira visitas. A porta rangeu tão alto que pareceu um grito, alertando quem quer que estivesse lá embaixo. As escadas eram íngremes e tortas, cada degrau um convite à desistência. No fundo, Lucas encontrou caixas repletas de fitas marcadas com datas e nomes riscados com violência. Havia também um diário grosseiramente costurado, montado às pressas com páginas de livros diferentes. As anotações do tio revelavam a verdade. A entidade surgia sempre que alguém assistia às filmagens. A criatura viajava pelas memórias capturadas, alimentando-se de medo e culpa. Ele anotara: a casa não guarda a entidade, a casa é guardada por ela. E por fim, uma frase repetida dezenas de vezes, como um mantra desesperado: não olhe diretamente, não dê forma ao que quer tomar a sua. Quando Lucas voltou ao andar principal, a casa estava diferente. Os móveis haviam mudado de lugar. A janela da sala agora mostrava uma paisagem que não existia naquele terreno. Um bosque escuro, onde os troncos se contorciam como costelas expostas. Sua respiração acelerou quando percebeu que cada porta se fechava atrás dele, guiando-o para um único ponto: o quarto, onde seu tio morrera. Lá dentro, o cheiro de ferrugem era tão forte que parecia cortar o ar. O projetor estava novamente ligado, mas desta vez, exibia uma gravação que Lucas nunca vira. Era ele mesmo, dormindo na noite anterior, enquanto uma sombra se inclinava sobre seu rosto, estudando cada detalhe, milímetro por milímetro, como se estivesse aprendendo como seria possuir aquela aparência. A imagem então mudou, mostrando o futuro. Lucas andando pela cidade, cumprimentando pessoas como se fosse ele, mas com um olhar vazio, vidrado, observando tudo e todos como possíveis presas. A entidade caminhava usando sua forma, repetindo seus gestos, mas sem um pingo de humanidade. Foi então que Lucas entendeu. O objetivo não era assustar, mas sim substituir. A criatura não atacava. Ela copiava, apagava
e ocupava o espaço de quem observava suas memórias. Enquanto a projeção rodava, a sombra atrás dele começou a se materializar no tapete, subindo como fumaça negra que tomava corpo. Sua altura ultrapassava o batente da porta. E seus olhos, dois vazios escuros, brilhavam como negativos queimados de um filme antigo. Lucas correu para fora da casa, mas quanto mais se afastava, mais percebia que o bosque da janela agora o cercava por completo. A casa havia se movido. Ou talvez o mundo ao redor tivesse sido moldado pelo desejo da entidade. As árvores sussurravam seu nome, e cada sombra projetada pelo luar imitava seus gestos com um leve atraso, como marionetes falhando. Ele sentiu a presença atrás de si, quente, alta, respirando de um modo irregular, como se estivesse aprendendo agora o que era respirar. A criatura tocou seu ombro. Naquele instante, memórias começaram a ser arrancadas de sua mente. O rosto da mãe, o som da sua própria risada, o cheiro da infância. Tudo sendo triturado como papel molhado. Antes de perder a consciência, Lucas viu sua própria silhueta caminhando de volta para casa. Firme, segura, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. A entidade havia terminado o processo. A última coisa que Lucas ouviu foi sua própria voz menos perfeita, idêntica menos dizendo: "Agora eu continuo." Quando ele acordou, já não era mais Lucas. Nem lembrava quem deveria ser. Sua existência fora reduzida a um eco fraco, um sussurro engasgado dentro de um corpo que não respondia mais. E a entidade, usando seu rosto, abriu a porta para receber a próxima visita. Porque histórias assim nunca terminam. Elas apenas mudam de forma, esperando o próximo olhar curioso para renascer. Obrigado por ouvir até aqui. Se você gosta de histórias que te fazem olhar por cima do ombro, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.